em trajetórias curvilíneas, né? Forças atuando no movimento circular. Livro 1, parte 2 aí, capítulo 13 aí, beleza? A gente, na verdade, aqui vai dar uma continuidade ao tema já desenvolvido nas últimas aulas, que é o tema da dinâmica, só que a gente tratou da dinâmica em movimentos retilíneos, né? Então agora a gente vai falar de dinâmica, ou seja, forças, mas em movimentos circulares, trajetórias curvilíneas. Então a gente vai ter que relembrar algumas coisas sobre movimento circular e algumas coisas sobre dinâmica, beleza? Vamos lá então. Objetivo então da aula de hoje, relacionar alguns conceitos de movimento circular, né, como velocidade linear e aceleração, com o princípio fundamental da dinâmica. Antes da gente começar então a desenvolver os temas relativos à dinâmica, vamos só lembrar aí o que a gente já falou. A gente já falou então de movimento circular uniforme, lembrando, quando o movimento circular ele é uniforme, se a velocidade permanecer constante, né? Velocidade de rotação, velocidade para essa velocidade, essa grandeza, né? Velocidade linear. Então, lembrando, né? Movimento circular, aquele movimento cuja trajetória forma um círculo, e velocidade linear, a velocidade que a gente vai usar bastante aqui nesse tópico, pode ser quantificada, vamos dizer assim, por essas duas equações. Beleza? Também, o que a gente precisa lembrar aí sobre dinâmica, né? A gente precisa falar sobre a força resultante, conceito importantíssimo aqui, que vai de novo vir à tona, que é o resultado da ação de mais de todas que a gente usa aí para equacionar a relação entre massa, aceleração e a força aí nesses conteúdos de dinâmica e agora de força sendo trabalhada no movimento circular. Beleza? A primeira definição aqui, então, sobre a força centrípeta, né, que é a força que aparece aí nesse movimento circular. A força centrípeta é a resultante de forças que atuam num corpo numa trajetória circular. E essa resultante, ela aponta sempre para o centro da trajetória. Então é importante a gente ter isso na mente, beleza? Além então, né, dessa ideia de força resultante, importante também reforçar esse conceito que a força centrípeta aponta para o centro da trajetória circular. Além disso, é necessária a existência da força centrípeta para o movimento circular acontecer. Eu só vou ter uma trajetória circular se existir essa força centrípeta. A força centrípeta é a força que propicia a trajetória circular acontecer, porque a força centrípeta ela desvia a velocidade, ela muda a direção da velocidade. Importante isso. A força centrípeta ela não vai mudar o valor da velocidade, o módulo da velocidade, mas ela vai mudar a direção da velocidade, provocando então um desvio na trajetória, provocando uma trajetória circular. Importante pensar nisso também. A força centrípeta, então, é a responsável pela trajetória circular em um movimento circular. E aí pode ser uma bolinha que eu estou girando num barbante, como pode sair um carro fazendo uma curva. Beleza? Aqui, então, a gente tem uma figura para ilustrar essa ideia da aceleração centrípeta, que é uma decorrência da força centrípeta. Assim como a força centrípeta, que é a resultante das forças no movimento circular, aponta para o centro, a aceleração centrípeta também vai apontar para o centro. E ela vamos dizer assim, é perpendicular à direção da velocidade. E aí a soma vetorial dessa, vamos dizer assim,
dessa força atuando nessa velocidade provoca um resultado que é a mudança da trajetória. Então a gente tem aqui uma figura para ilustrar a aceleração, que é o efeito, a consequência da força centrípeta, também apontando para o centro em qualquer ponto da trajetória. Em qualquer ponto da trajetória circular, a força centrípeta e, por consequência, a aceleração centrípeta vai apontar aí para o centro da trajetória, né? Aqui tem a definição matemática que a gente vai trabalhar, então a relação matemática para a aceleração centrípeta, e já que a gente tem uma aceleração, uma equação matemática para trabalhar, a gente tem aqui as respectivas unidades, né? Então a aceleração centrípeta, assim como a aceleração no movimento retilíneo, em metros por segundo ao quadrado, no sistema internacional, velocidade linear em metros por segundo, e o raio da minha trajetória circular, lembrando que eu estou falando de uma trajetória que forma um círculo, então eu tenho um raio desse círculo, dessa trajetória, e a unidade dessa grandeza é o metro no sistema internacional de unidades. Beleza? Então, agora que a gente tem, então, lembrando aí, a relação matemática, princípio fundamental, força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado. Se eu circular, eu vou ter a equação para a força centrípeta. Então, força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Claro, as mesmas unidades no sistema internacional, a grandeza tida como nova, que é a força centrípeta, que tem a unidade no sistema internacional, o Newton, que é a mesma unidade para qualquer força, né? Vamos lembrar aí, a gente já falou de força de atrito, força de tração, força-peso, e sempre a unidade no sistema internacional para qualquer tipo de força é o Newton. Então, para a força centrípeta, também a gente vai ter o Newton, evidentemente. E como que vai ser a aplicação disso, né? A gente tem algumas situações aí que a gente vai trabalhar ao longo dos exercícios. Então, aqui, nessa primeira figura que eu destaquei aqui, a gente tem um carro passando primeiro por um vale e depois passando por um morro. E se você perceber aí, a gente tem trajetórias circulares nesses dois trechos, né? Tanto no vale como um morro. A gente poderia pensar também numa lombada, por exemplo, ou um buraco um pouco mais grande. Mas eu tenho aí trajetórias circulares. Não necessariamente o carro precisa fazer um círculo inteiro, né? Mas ele precisa de um trecho, desde que ele percorra um trecho de um círculo, um trecho da trajetória, faça um pedaço de círculo, a gente vai ter o movimento circular, um pedaço de movimento circular, então a gente vai ter força centrípeta nesse trecho que ele está percorrendo uma trajetória circular. Também tenho aí força centrípeta atuando quando o carro está fazendo uma curva, né? Então, justamente a força que impede com que o carro derrape, ou seja, a força com que faz que, vamos dizer assim, seja possível que a curva seja executada é a força centrípeta, que nesse caso aqui é a força de atrito. Tranquilo? O que eu vou fazer então? Vamos colocar dois exemplos aí para a gente ver como que é a aplicação dessas equações aí, ou dessa nova equação matemática aí da força centrípeta. Então aqui, olha só, tenho um objeto passando aí por uma trajetória circular, né? E ele pede para a gente determinar a reação normal, no ponto mais alto dessa trajetória circular. Então, um objeto podia ser um carro, uma bicicleta, uma esfera aí, passando por uma trajetória circular, e lá no ponto mais alto, quanto vai valer a força normal? Lembrando que a força normal é a força de reação do contato entre o objeto, ali em estudo, e a superfície que ele está em contato. Qual que é a ideia aqui? Então, como eu tenho que saber forças, o procedimento para eu conseguir executar esse exercício é o procedimento que a gente já fez para a dinâmica. Então, tem que ter o desenho aqui com as forças que atuam no objeto, né? Então, aqui eu tenho força normal e força peso. Está desprezando a força de atrito nesse momento, mas eu tenho força normal apontando para cima, força peso apontando para baixo. Eu vou usar a equação do princípio fundamental da dinâmica, força resultante, massa vezes aceleração. Só que, claro, eu no lugar da aceleração, como eu estou falando de movimento circular, eu vou usar a aceleração centrípeta,
Deixa eu só ficar menorzinho aqui. Beleza. Então, força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. Quem que é a força resultante? Não é a soma das forças que atuam no corpo? Nesse caso aqui, eu tenho força-peso e força normal, então vai ficar P menos N igual massa vezes aceleração centrípeta. Aqui tem uma dica prática muito importante que na hora de resolver esses exercícios. Como eu tenho duas forças atuando, uma em cada sentido, a força que apontar para o centro, nesse caso aqui, a força-peso, é a força que fica positiva, né? Então é a força, vamos dizer assim, que vai ter o seu maior valor. Por isso que fica P menos N igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza? Então essa dica aí é muito importante. Ó. Como P aponta para o centro da trajetória circular, o P que vem primeiro. Então fica P menos N igual massa. Substituir as variáveis que a gente já tem, né? Ó. Massa vezes aceleração da gravidade. Força normal é a variável que vai ficar faltando, que é o que eu quero. Aqui a massa de novo. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Já está tudo no sistema internacional. Nesse caso, não preciso fazer nenhuma alteração de unidade. Então, o resultado dessa conta é o que eu busco aí, força normal 16 newtons. O que a gente tem que perceber aqui de interessante é que, como o carro está no movimento circular, numa curva com essa inclinação, a força normal é menor do que se ele tivesse numa trajetória horizontal. Se ele tivesse uma trajetória horizontal, a força normal seria igual à força-peso. Então aqui eu tenho uma força normal menor do que a força-peso, né? Uma força de 16 newtons. E aí cabe aí um estudo mais detalhado para vocês pensarem o que vai acontecer com essa força normal se a velocidade aumentar cada vez mais. É nisso que a gente tem que pensar. Fica essa dica aí para o nosso encontro presencial. Mais um exemplo aqui a mesma situação, mas o carro está fazendo percorrendo uma trajetória circular, só que agora num sentido diferente, né? Ele está passando por um buraco em vez de passar por um morro. E ele também quer o valor da força normal. Mesma ideia, preciso fazer o desenho com as forças, eu quero o valor da força normal, só que agora aqui nesse ponto mais baixo da trajetória, também está desconsiderando o atrito. Vou usar também equação de forças, equação do princípio fundamental da dinâmica. Mas estou falando de movimento circular, então aceleração centrípeta. E aí, no lugar da força resultante, eu coloco a soma das duas forças. Força normal e força-peso. E aqui está a diferença para o exercício anterior, né? O exemplo anterior. Aqui fica normal menos P. Por quê? Porque quem está apontando para o centro aqui é a força normal. Então, diferente do exercício anterior, que ficava P menos N, aqui fica N menos P. E aí, o resto também é só colocar as variáveis que a gente já tem. Eu quero a força normal, substituo a massa, a aceleração da gravidade, a massa de novo, velocidade e o raio, já está tudo no sistema internacional, não preciso fazer alteração de unidades. O resultado dessa conta, 24 newtons, ou seja, a reação normal, a força normal que a superfície faz sobre o objeto, 24 newtons. E aí também, né, um valor diferente do que eu encontraria se o objeto estivesse num plano horizontal, se ele estivesse andando, percorrendo uma trajetória horizontal. Essa é a diferença aí para o movimento circular, para forças atuando aí nesse tipo de trajetória. Beleza? Tranquilo, então? O que vimos, então, na aula de hoje? O conceito de força centrípeta, força que atua no movimento circular, força necessária para que um objeto tenha uma trajetória circular, aponta sempre para o centro da trajetória circular e, como consequência, tem a aceleração centrípeta, que também, claro, aponta na mesma direção da força resultante, que é o centro da trajetória circular. E a união aí desses dois conceitos leva a gente a estudar, entender melhor a dinâmica no movimento circular, como que as forças atuam em um movimento circular. Beleza? Essa aqui é a relação matemática nova, vamos dizer assim, a relação matemática que a gente usou nesse conteúdo. Tranquilo? Espero aí que todos tenham entendido. Espero que a mensagem tenha sido captada.
Até a próxima, meninos e meninas. Valeu e a gente se vê aí no encontro presencial, no encontro ao vivo, perdão. Valeu, até mais.